Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado. Já temos mais de 500 vídeos aqui publicados. Maratone todos os vídeos, não fique sem assistir um único sequer, porque tem muito conteúdo já divulgado. Eu falo aqui como eu comecei a investir na Bolsa, quando eu quebrei na Bolsa em 2008, por que eu quebrei, os motivos que me levaram a isso, como foi que eu dei a volta por cima, recuperei o prejuízo, consegui atingir o meu primeiro milhão, depois dobrar, chegar ao segundo milhão, as lições que eu fui aprendendo no universo corporativo, porque eu sou consultor de empresas há 30 anos, então eu convivo com esse ambiente por dentro, então eu entendo como funciona a lógica empresarial, as estratégias, as negociações, o pensamento dos grandes empresários, convivi com grandes executivos, com grandes bilionários, com a alta administração das empresas, e aqui eu relato um pouco as minhas experiências. O Viver de Renda tem esse propósito, compartilhar experiências, e é isso que eu faço, inclusive também na área financeira. As coisas que eu fui fazendo na Bolsa, o que deu certo, o que não deu certo, as lições que eu aprendi que ninguém conta. Então eu procuro aqui compartilhar essas experiências, essa curva de aprendizagem, como eu chamo. Se isso for útil para você, deixa o like, compartilhe com os amigos. Isso é importante porque o YouTube acaba recomendando a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative a notificação para que você possa estar acompanhando sempre que sair um novo vídeo. Nós publicamos vídeos aqui diariamente. Esse é o compromisso que eu tenho de estar sempre transferindo esse conteúdo, esse conhecimento, e espero que vocês façam um bom proveito e ajudem que isso seja útil para a tomada de decisões de vocês. Bom, eu quero começar esse vídeo falando sobre a Anatel e a Oi, e eu quero mostrar para vocês uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu estava aguardando um momento mais adequado para compartilhar com vocês e ao mesmo tempo estimular para que outras pessoas façam o que esse inscrito aqui do canal fez. O nome dele é Paulo Ponço, e ele me mandou a seguinte mensagem: Clóvis, eu mandei uma mensagem para a Anatel, né, por conta do processo que está lá da venda da Oi Celular, né? Então ele fez contato com a Anatel e eu quero compartilhar aqui essa experiência dele, porque eu quero lançar aqui, vamos dizer assim, uma campanha para que todos os inscritos do canal façam coisas semelhantes ao que o Paulo Ponço fez. E depois compartilhem aqui o resultado que tiveram. É legal que a gente possa tomar esse caminho de bater na porta da Anatel e depois compartilhar com todos as respostas. Um pouco de pressão na Anatel nesse momento eu julgo importante, estratégico, saudável. Os investidores no Brasil não têm muito por hábito serem investidores ativos. Eles ficam no oba-oba das ações e não se tornam de fato sócios das empresas. Não tem essa mentalidade de sócio, porque o sócio se preocupa com a empresa. E o que o Paulo fez aqui foi uma coisa muito bacana, digna de elogio. Vou compartilhar e depois a gente comenta. Ele mandou a seguinte mensagem, entrou no site da Anatel e tem lá a área de contatos, e ele acessou essa área de contatos e mandou um e-mail. Foi assim que ele fez, e é isso que cada um de nós deverá fazer ao longo dessa semana. Fica isso como dever para essa semana que vem, que está se iniciando, na verdade, né? Essa semana e a próxima, né? Pode ser esses próximos 15 dias a gente ter esse hábito de fazer esse contato com a Anatel e ver o que é que vai acontecer. E depois compartilhem aqui. Bom, vamos ao que a mensagem do Paulo, né? Ele mandou o seguinte e-mail: solicito por obséquio que esta conceituada agência reguladora informe o cronograma do processo de análise e aprovação da venda da Oi Móvel, o qual está submetido a esta agência. Peço também informar que etapas ainda faltam ser vencidas e os prazos esperados. Entendo que a Anatel saiba a importância que este processo tem,
uma vez que a cada mês que passa, a Oi, da qual sou acionista, tem despesas elevadíssimas, o que significa que, quanto mais célere for o pronunciamento da Anatel, mais célere será o encerramento da sangria financeira que a empresa vem tendo. Pergunto, inclusive, se a Anatel não poderia emitir um parecer parcial, mostrando de forma transparente as etapas já vencidas e as etapas ainda a serem realizadas. Um parecer parcial do que se pôde aferir até o momento, bem como uma visão do prazo limite a ser seguido até o parecer final. Há muitos empregos envolvidos nesta operação, agradeceria a compreensão e uma pronta manifestação da agência. Então veja o teor do e-mail que ele mandou, para que vocês entendam que devemos ter algo semelhante, um caminho semelhante ao contactar a Anatel, sempre de forma muito respeitosa, é importante isso. E aí ele respondeu, ele recebeu a mensagem, né? A seguinte mensagem da Anatel: prezado senhor, em 14 de dezembro de 2020, realizou-se no juízo da recuperação judicial a audiência para abertura das propostas para aquisição da unidade produtiva isolada de ativos móveis, a Oi Móvel, na qual se verificou a existência de apenas uma proposta que foi apresentada em conjunto pelas empresas Telefônica Brasil, TIM S.A. e Claro S.A. Nesse cenário, o juízo da recuperação judicial homologou a proposta como vencedora, após as manifestações favoráveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do administrador judicial. Aí temos aí o ponto principal do contexto, né, da situação. Aí eles continuam. No âmbito da Anatel, a aquisição da Oi Móvel em recuperação judicial foi apresentada a essa agência em 22 de março de 2021 e encontra-se condicionada à anuência prévia da Anatel. Aqui eu quero já fazer um parêntese. Embora o ato formal tenha sido em março de 2021, o Ministério Público já havia provocado a Anatel e CADE com relação a esse assunto desde quando foi decretado o vencedor, entendeu? O Ministério Público se pronunciou à época pedindo que o CADE e a Anatel tivessem acesso a essa proposta o quanto antes, porque era importante dar celeridade ao encerramento da recuperação judicial que o Ministério Público entendia já se estendia durante muito tempo e que ele queria que o juiz da recuperação judicial decretasse como prazo limite outubro de 2021 para o encerramento da recuperação judicial. Então essa foi a manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aí eles continuam. Foi apresentada essa agência em 22 de março de 2021 e encontra-se condicionada à anuência prévia da Anatel. Eis que se subsome as obrigações impostas na Lei Geral de Telecomunicações, a Lei número 9.472, de 1997, no Regulamento para Apuração de Controle e Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações. Compete à Anatel, vejam isso, compete à Anatel a análise de operações societárias de transferência de controle e de transferência de concessão, permissão e autorização que envolvam empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, observar o disposto na Lei Geral de Telecomunicações e na regulamentação aplicável aos serviços pertinentes a tais operações, assim como eventuais reflexos sobre a competição setorial, sobretudo nos aspectos concorrentes à competição imperfeita, a manutenção das condições de prestação de serviços e a prestação e a preservação dos direitos dos usuários, podendo impor limites ou condições de forma a mitigar efeitos potencialmente adversos, ou seja, danosos aos clientes e ao mercado.
A análise de operações de anuência prévia no setor de telecom deve levar em consideração restrições, limites ou condicionamentos estabelecidos nas disposições legais, regulamentares, editalícias ou contratuais e vedações à contratação, concentração econômica, manutenção das condições aferidas no processo que originou o direito de exploração do serviço, em especial as de habilitação e qualificação previstas no edital de licitação ou de regulamentação, o grau de competição no setor de prestação de serviço, sendo que sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, a transferência de controle somente será aprovada se não prejudicar a competição e não colocar em risco a prestação de serviço. Nesse contexto, destaca-se que a instrução realizada pela Anatel centra-se nas questões jurídico-regulatórias, sobretudo no que tange à preservação da livre, ampla e justa competição e na preservação dos direitos dos consumidores, não contemplando questões relativas à preservação do valor de seus títulos mobiliários. Destaca-se que a Anatel pode impor restrições, limites ou condicionamentos a empresas ou grupos de empresas prestadoras de serviço de telecomunicações, sejam eles limites ou encargos, observando sempre as condições impostas pela legislação, a análise do caso concreto em cada operação, bem como a sua adequação ao estrito interesse público. Feitos esses esclarecimentos iniciais, considerando o questionamento ora apresentado, informa-se que a operação de aquisição do imóvel em recuperação judicial ainda não se efetivou, uma vez que o pedido de anuência prévia apresentado pelas prestadoras Telefônica, Vivo e Claro ainda está sendo instruído por esta agência. Outra informação. Após a análise técnica de todos os aspectos supramencionados, com consulta diretamente aos interessados e às demais áreas técnicas desta agência, o processo seguirá para a Procuradoria Federal Especializada na Anatel para emissão de parecer jurídico acerca dos aspectos judiciais e posteriormente encaminhado ao Conselho Diretor desta agência para o julgamento final. Esclarece-se ainda que o trâmite acima informado não possui um cronograma estabelecido. Todavia, sua tramitação encontra-se em caráter prioritário dentro da Superintendência de Competição. Então, essa foi a resposta dada pela Anatel. Tem um aspecto aí formal da burocracia, que eles deixam muito claro como é que é o procedimento, mas o importante é que eles se manifestaram de que essa tramitação está em um caráter prioritário dentro da Superintendência de Competição da Anatel. Bom, isso foi a resposta da Anatel e aqui fica o meu elogio ao Paulo Ponço por essa iniciativa e fica aqui o estímulo a todos os inscritos no canal para que ao longo desta semana e da próxima procurem também fazer contato com a Anatel pedindo esclarecimentos com relação a esse processo da venda da Oi Celular. Por que isso é importante? Primeiro, temos que fazer esse contato de uma forma muito respeitosa. Segundo, externar a nossa preocupação com a demora, porque essa demora influencia na situação financeira da empresa. Isso é importante deixar claro. E aí depois questionar em que fase encontra-se esse processo e se a Anatel está ciente da urgência de chegar a uma posição sobre este assunto face às condições financeiras da empresa que encontra-se em recuperação judicial e a todas as questões envolvidas, né? Base de clientes que pode ser prejudicada com a falência da empresa, número de famílias de funcionários que pode ser prejudicado com uma eventual falência da empresa e a questão propriamente dos acionistas e dos fornecedores dessa empresa que podem sofrer caso a empresa venha a viver uma situação de deterioração financeira e, consequentemente, de entrar num processo falimentar, né? Bom, essas questões são importantes de se pontuar nesse contato com a Anatel.
E por que que eu estou estimulando a cada um de vocês inscritos fazerem esse gesto e baterem na porta da Anatel de forma formal, com e-mail, né? Para que a Anatel perceba que há inúmeras pessoas, centenas, milhares de pessoas interessadas neste assunto. Porque, pela minha experiência de relacionamento com a burocracia do governo, seja ele estadual, municipal ou federal, o tempo dessa burocracia é um. O tempo da sociedade e do mundo empresarial é outro. Esses tempos são muito distintos. A burocracia costuma não ter pressa. E nós precisamos ter pressa, as empresas precisam ter pressa, a sociedade precisa ter pressa, não é? Então a gente precisa chegar e demonstrar para a Anatel que existe uma coletividade de pessoas preocupadas com a demora da decisão dela. Essa pressão eu julgo que seja importante, estratégica e saudável. Então eu recomendo que todos os inscritos aqui do canal façam isso, certo? Então, se estiverem de acordo, comentem aqui no vídeo, né, desse programa. Deixem aqui o seu comentário que gostaram da ideia, que vão tomar essa iniciativa. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que começarem a ter retornos da Anatel ao seu e-mail, por favor, compartilhem aqui no canal. Esse é um ambiente de troca, de interação, para que a gente construa também soluções e estratégias comuns que possam beneficiar a todos nós, a nossa comunidade, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente aqui e fica essa atividade aí para os próximos 15 dias. Todos aqui do canal, bater na porta da Anatel e pedir uma posição com relação ao momento em que se encontra esse processo da venda da Oi Móvel e se eles têm ciência da necessidade de urgência face a todos os comprometimentos que podem ser deflagrados caso essa decisão da Anatel seja procrastinada por muito tempo. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.